Doutor Luiz, nós citamos, né, antes desse segundo intervalo, alguns medicamentos que estão em pesquisa aí, que vamos ver o que vai acontecer com o aumento do HDL. Mas o tratamento padrão da dislipidemia, da hipercolesterolemia, da hipertrigliceridemia, qual o tratamento recomendável para os pacientes que você orienta quando eles te procuram no consultório para fazer seus check-ups e é detectado essas alterações dislipidêmicas? Bem, o tratamento, eu costumo dizer que ele se baseia num tripé. E um banquinho com uma perna só não se sustenta. Então, o paciente ele tem que se envolver no tratamento. A primeira coisa que o paciente deve fazer é revisar a sua dieta. Há um tempo atrás nós tínhamos a dieta de gaveta, chamada, que eram orientações genéricas para as dislipidemias. Hoje não se faz mais isso, hoje se encaminha o paciente para um profissional especializado em nutrição para que faça uma dieta adequada aos costumes e à região do paciente e seus hábitos. Então, sempre começamos com dieta. E dieta é um termo meio forte, meio pesado, que as pessoas imaginam como uma coisa que é para fazer durante 3 semanas. O termo até é inadequado. Seria mudança de hábito alimentar, porque a realidade é que a pessoa precisa mudar o hábito, seu hábito, se errado estiver. Então, isso precisa ser revisado. O segundo ponto que precisa ser revisado é a atividade física. As pessoas devem procurar também fazer uma revisão sobre o quantum de exercício que estão fazendo, né? E por conta própria procurar incrementar. Ou procurar um educador físico, um profissional, né? Para que isso tenha uma qualidade melhor. O mínimo que se pede é 3 a 5 vezes por semana um exercício aeróbico durando de 30 a 60 minutos. E eu fico feliz porque eu, quando posso, vou na academia, lá do Avenida Tênis Clube, e muitas vezes encontro o Dr. Arnoldo lá, malhando. Dando um bom exemplo. Bom, então assim, eu já falei de 2 pernas do nosso banquinho, mas ele com 2 pernas também dificilmente para em pé. A terceira perna é a medicamentosa. Quando que nós vamos iniciar com o medicamento? Normalmente a gente dá uma chance para o paciente de baixo e médio risco e ele retorna 3 a 6 meses depois, quando se renovam os exames, e se não atingiu meta, então entra com medicação. Agora, aqueles pacientes de alto risco, a medicação já é instituída na primeira consulta, eles já saem com as 3 pernas do banquinho. Tá? A medicação, ela começa, a real medicação e que funciona são as simvastatinas. Essas é o que nós temos de melhor para atender o colesterol. Depois do estudo de Framingham, aí por 1960 e pouco, nos anos 60, surgiram uma série de medicamentos, não é? Colestiramina, ácido nicotínico, entre outros, né? Mas nenhum teve o grande sucesso que tiveram as estatinas, que atuam no fígado, melhorando a captação de LDL para ser eliminado e interferindo, inibindo uma enzima fundamental na síntese do colesterol, que é a hidroximetilglutaril, um nome complicado, né? Com a enzima A redutase, descoberta por um japonês, né? Um japonês em 1967, né? E a primeira estatina foi a compactina, que era derivada de um fungo. E depois veio a simvastatina, que é a primeira simvastatina que comprova a redução de mortalidade no estudo 4S. E aí já estamos nos anos 90,
Veja como, embora a história das dislipidemias venha de tempos antes de Cristo, a grande virada mesmo se dá no século XX. Hoje nós já temos superestatinas, né? São duas estatinas que são sintéticas, que é a atorvastatina e a rosuvastatina, e bem mais poderosas que as naturais, e com um efeito, por conseguinte, bem superior. E a correlação de doses, por exemplo? Muitos pacientes vão ao consultório, né? Existem algumas estatinas que são oferecidas na farmácia popular e pelo Serviço Único de Saúde. E outras, como você citou, não, ainda não, né? Porque não houve quebra da patente dos laboratórios. Então, quando se utiliza uma simvastatina, por exemplo, que é de acesso à população em geral, qual a dose que você utiliza para o seu paciente? Bem, a simvastatina, eu acho ela ótima. E agora que ela está sendo distribuída na rede popular, eu acho que ela deve ser usada, não é? E a dose da simvastatina, que equivale à dose de uma rosuvastatina, é de 80 miligramas. Mas nós começamos com 40 miligramas. E observamos, se nós atingirmos meta, e a meta vai depender do nível de risco do paciente, se nós vamos buscar 100 ou abaixo de 100 de nível de LDL, nós vamos insistir com a estatina pela facilidade de aquisição e a falta de demanda de recurso, e não obtendo resultado e insistindo na meta, podemos associar uma outra droga, que é o ezetimibe, não é? Que vai potencializar o efeito da estatina. E agora, se tiver que lançar mão de um ezetimibe, já vai ter que então ir para a farmácia comum, porque essa não é distribuída ainda pelo governo. Mas já tivemos dando um grande passo, que é a estatina estar em rede de gratuidade, porque o efeito das estatinas é tão maravilhoso, porque o efeito não se resume a baixar o colesterol. E isso faz com que pessoas que chegam ao consultório com o colesterol normalizado queiram parar o remédio, né? Hoje nós sabemos, pela teoria inflamatória, a hipótese inflamatória da aterosclerose, que as estatinas têm um efeito anti-inflamatório, antiproliferativo, né, também. Então, mesmo pessoas com colesterol normal, se são de risco, devem continuar a usar a estatina. É um uso contínuo, assim como os medicamentos antihipertensivos, né? Esse é o conhecimento atual, né? Dr. Luiz, e quando nós temos problemas com as estatinas? Não raramente nós não podemos usar estatinas porque os pacientes têm um metabolismo diferente com essa droga e ocorrem efeitos colaterais, como mialgias, artralgias e, em raros casos, rabdomiólise, né? Levando à insuficiência renal. Quais as drogas opcionais, as estatinas, quando elas ocasionam efeitos colaterais? Mas antes de te responder, eu queria dizer ainda que, em virtude desses efeitos pleiotrópicos, que são os efeitos anti-inflamatórios e antiproliferativos, né, as estatinas não podem sofrer um hábito que se vê frequentemente, até eu mesmo já incorri nesse erro, nesse equívoco, que é usá-la em dias alternados. É muito comum a gente ver isso. A estatina usada em dias alternados, ela mantém a baixa do colesterol, que é um dos efeitos desejáveis, mas nós perdemos o efeito pleiotrópico. Então, a estatina precisa ser usada diariamente. E aí tem vantagem as superestatinas, que têm uma meia-vida longa de 13 a 14 horas, né, com relação às estatinas mais antigas, que têm 2 a 3 horas de meia-vida e que são necessárias de serem usadas à noite por causa disso, pela sua meia-vida curta e o metabolismo do colesterol ser noturno. Mas este efeito pleiotrópico é que faz
com que haja a cicatrização da placa rota. Então, esse efeito é muito bem-vindo. Nós não devemos desprezar o efeito pleiotrópico das estatinas. Usá-las, sim, diariamente. Isso para combater o processo inflamatório, como o Dr. Luiz falou em placa rota, é quando surge um vulcão dentro da coronária, né? Que é o início de todo o processo da síndrome coronária aguda, né? Com a formação de coágulos dentro das coronárias, entupimento, que levam à angina e podem levar ao infarto. Mas, Dr. Luiz, nós estamos chegando ao final do nosso programa. Nós gostaríamos de agradecer mais uma vez a sua participação. É a segunda vez que você visita o programa e eu passo as suas considerações finais para que o público tenha esse tema dislipidemia bem claro e bem didaticamente esclarecido. Bem, é uma pena que o programa esteja chegando ao fim, porque eu não respondi a sua pergunta. Quando as estatinas estão gerando efeito colateral, e isso está baseado em sintomas, porque nós não podemos ficar com transaminites e CPKites, não é? Imaginando como efeito colateral exames alterados, porque existe o que se chama macro CPK e isso não é miosite. Né? Miosite envolve clínica, não tendo clínica não tem miosite. Mas vamos dizer que estejamos no efeito colateral. Nós temos, em primeiro lugar, diminuir a droga ou experimentar uma outra droga que tem uma outra rota. Por exemplo, a pravastatina, que não usa o citocromo P450, não é? Buscar métodos alternativos, usar a colestiramina, não é? Que, aliás, é a única droga para mulheres gestantes. Só temos a colestiramina, porque as estatinas, há documentos de teratogenicidade. Não podem ser usados. Mulheres em idade fértil não usem estatina, a não ser que tenham, deixo isso como mensagem final, a não ser que tenham um método anticoncepcional realmente efetivo. Muito bem. Muito obrigado. Voltamos na próxima semana com o programa Conversando com o Cardiologista. Até breve.